Bom dia, galera! Como eu havia prometido a vocês, hoje eu vou fazer uma videoaula explicando como utilizar o Proteus, que é o nosso simulador de circuitos elétricos e de circuitos eletrônicos. Hoje eu vou ajudar vocês aí a montar um circuito bem simples, com uma associação de resistores mista. Nós vamos também medir a corrente da fonte e a corrente em todos os resistores, a tensão também em todos os resistores e também a potência na fonte, a potência fornecida pela fonte. Vamos lá. Vou abrir aqui o Proteus. Aberto aqui o meu Proteus, eu tenho várias opções. Eu venho aqui em Easys e vai abrir o meu Schematic Capture, que é a minha plataforma onde eu vou montar o meu circuito. Aberto, eu venho aqui em Component Mode, né, já está habilitada, e venho aqui em P. Esse P é de Pick Devices, é de pegar os componentes que eu preciso para o meu circuito. Então eu venho aqui, resistor, né, resistor, já aparece aqui um genérico para a gente, já serve, vem um OK. Venho aqui de novo, e vou precisar também de uma fonte, lembrando que tudo aqui está em inglês, né, gente? Então, é interessante que vocês gravem aí quais são os nomes dos componentes que vocês sempre utilizam. Apertei aqui o VSource, né? Esse VSource aqui eu vou utilizar como uma fonte de tensão contínua. Preciso também de uma referência. Então, o que eu preciso de adicionar? Preciso adicionar um terra, o ground, no meu circuito. Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em Terminal Mode e venho em Ground, aqui. Como que eu adiciono o ground no meu circuito? Simplesmente arrasto o mouse aqui, eu vou dar um zoom para poder ficar mais claro. O zoom é dado com o scroll do mouse, que seria o botão do meio do mouse. E venho aqui e clico. Já aparece aqui o meu ground. Vou voltar lá nos meus componentes e vou adicioná-los. Vou adicionar uma fonte de tensão e também vou adicionar aqui os meus resistores. Eu vou adicionar somente 3 para ficar um circuito simples e dê para a gente entender também como que funciona o processo. Então, ó, coloquei os 3 resistores aqui. Agora eu vou rotacioná-los para ficar mais certinho. Antes de conectá-los, eu vou já adicionar os medidores, né, para ficar mais tranquilo, mais fácil. Então, onde estão os meus medidores? Onde estão os meus amperímetros, voltímetros e os meus wattímetros? Eu venho aqui nessa ferramenta e aqui eu adiciono os meus medidores. Nesse caso, eu vou utilizar todos eles em corrente contínua. Por quê? Porque a minha fonte é de corrente contínua. Então, eu venho aqui adicionar o meu DC voltímetro, que é o meu voltímetro. Eu vou precisar, nesse caso, de 3 voltímetros, porque eu tenho 3 resistores. A fonte de tensão não precisa ser medida a tensão, até porque é a gente que define qual que é a tensão em cima dela. Agora aqui eu preciso de um amperímetro. O amperímetro também deve ser em corrente contínua. Então, eu vou ter que adicionar um amperímetro aqui. Para esse resistor e para essa fonte, já que os dois estarão em série, a corrente vai ser a mesma. Aqui eu vou adicionar também um amperímetro para este resistor. Vou adicionar um amperímetro também para este resistor. O único medidor que falta aqui é o wattímetro da nossa fonte, para determinar qual vai ser a potência fornecida para o circuito pela fonte. Então vamos lá. Venho aqui no wattímetro e clico aqui na minha fonte. E clico aqui para adicioná-lo. Eu vou invertê-lo para garantir que não fique tão espalhado aqui no circuito. Então eu venho e rotaciono. Vou colocar esse ground para cá. E eu adiciono aqui. Agora eu vou fazer as conexões dos nossos medidores. Vou adicioná-lo aqui. Então percebam que o nosso amperímetro está em série com esses dois componentes, que é a fonte e o nosso resistor. O meu voltímetro eu vou rotacioná-lo também e vou adicioná-lo aqui em paralelo com o resistor, já que quero saber qual que é a tensão desse resistor, a tensão que está em cima desse resistor, a queda de tensão que esse resistor está garantindo aí para o circuito. Esse amperímetro ele vai vir aqui em série com esse resistor.
Vou adicioná-lo em série. Esse voltímetro eu vou colocar em paralelo com esse resistor. Então, ó, voltímetro em paralelo com o nosso resistor. Aqui embaixo eu vou fechar esse ramo. Agora, mesma coisa. Colocar o meu amperímetro em série com o meu resistor. E o meu voltímetro em paralelo com o meu resistor. Para fechar o meu circuito aqui, eu preciso de colocar o meu wattímetro. Para colocar meu wattímetro aqui, percebe que aqui eu tenho uma setinha, né? Ela está dizendo qual deve ser o sentido da minha corrente. Então, olha só, o que eu posso fazer? Colocar aqui, ó, o sentido da minha corrente, né? E aqui eu tenho que colocar esses terminais em paralelo com a minha carga, onde eu quero medir a minha potência, para pegar exatamente a tensão desse equipamento. Certinho. Em sala de aula, alguns alunos perguntaram como que eu faço para retirar essa tag text em todos os componentes aqui. Como que eu posso fazer? Eu venho em template, venho em set test styles e venho em properties, né, propriedades. Eu venho aqui embaixo em visible e vou desmarcar esse bloquinho e fechar. Percebe que as tags que antes eram utilizadas sumiram. Agora vamos dar um play para verificar se o nosso circuito está certo. Como podemos verificar, está tudo ok, não deu nenhum erro, mas os nossos amperímetros estão medindo zero de corrente. O que pode ser feito para isso? E ainda, aqui o valor da potência é em milivolt-ampere, nós queremos a potência em watts. Além disso, a nossa tensão está em 0,67 volts. Eu não quero esse 0, alguma coisa. Eu quero um valor mais preciso, talvez em milivolts. Então, vamos alterar esses detalhes. Vou pausar aqui. Vou trocar a escala, aumentar a precisão desses amperímetros. Então, eu vou abaixar a escala, vou diminuir a escala para miliamperes. Baixei a escala desse para miliamperes, baixei a escala desse também para miliamperes e este também para miliamperes. As tensões também eu vou diminuir para milivolts e também milivolts. Aqui eu tenho que trocar esse medidor, ele está medindo milivolt-ampere, mas eu quero o valor em watts, então eu vou diminuir isso para miliwatts. Vou trocar também essa fase e vou colocar 0 graus. Vamos dar um play novamente para verificar o que aconteceu. Agora sim, a nossa tensão é sempre medida em milivolts, né? Então nós temos uma precisão, uma casa a mais aqui medida. A nossa corrente agora começou a ser medida, está em miliamperes, tá claro? E ainda a nossa potência, ela começou também a ser medida aí em 0,06 miliwatts. Beleza, gente? Percebe que podemos aumentar ainda mais a escala desses medidores de corrente. Vamos então colocá-los para microampere. Vou pausar novamente, fecho aqui, e vou dar um duplo clique aqui e vou colocar na escala de microamperes. Daí nós teremos uma precisão muito maior. E é isso que a gente procura. Vou dar um play novamente. E agora sim, temos aí a nossa corrente sem aquele 0, que fica horrível quando você fala. Galera, era isso. Percebe que agora a gente consegue medir qualquer coisa, tensão, corrente, potência, no nosso simulador. Era esse o objetivo da videoaula. A próxima videoaula vou ensinar vocês a utilizar o Proteus ou algum outro programa para fazermos a PCB, a nossa placa de circuito impresso, que posteriormente nós vamos soldá-la, soldar os componentes que nós vamos utilizar. Então era isso, grande abraço e até mais.